O Bolsonaro resolveu mesmo ir pro pau contra o Tarcísio de Freitas. Porque naquela entrevista tresloucada que ele se exaltou, falando que era mentira a história do imbrochável, o que eu particularmente já disse pra vocês, acredito que seja mentira. Mas não do ponto de vista que o Bolsonaro colocou. Mas nessa entrevista ele fez uma crítica ao Tarcísio, se posicionou também o Tarcísio como alguém afastado do bolsonarismo e jogou no ventilador. Só que o Bolsonaro, ele não tá somente atacando o Tarcísio publicamente, ele tá desgastando o governo de São Paulo nos bastidores, querendo colocar o Capitão Derrite, que é secretário do Tarcísio, filiado ao PL, como candidato à prefeitura de São Paulo, para rachar o Tarcísio de Freitas com o Ricardo Nunes. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você tem achado desse quebra-pau do Bolsonaro com o Tarcísio. Quem depende mais de quem? Bolsonaro depende mais de Tarcísio ou Tarcísio de Bolsonaro? Se você quer ver mais desse quebra-pau, deixe seu like e se inscreva no canal. A entrevista que o Bolsonaro concedeu à Rádio Gaúcha foi uma entrevista sim que eu considero já histórica pelo chilique que o Bolsonaro deu. Ele ficou totalmente deslocado com algumas perguntas, falou dessa história do imbrochável, mentiu abertamente, dizendo que ele não entoou nenhum tipo de coro no 7 de setembro, falando que ele era imbrochável, mas aí ele já foi desmentido ao vivo, os vídeos estão aí para mostrar para todo mundo esse constrangimento que o Bolsonaro passou nessa entrevista. Uma entrevista ridícula por parte dele. As pessoas, elas concentraram muito o foco das análises justamente nesse ponto da mentira do Bolsonaro. Deixa eu só ajeitar um pouquinho para cá. Pronto. As pessoas concentraram muito nesse ponto do Bolsonaro, da mentira, do imbrochável, mas eu vejo que o elemento mais importante dessa entrevista foi o ataque que ele desferiu publicamente ao Tarcísio de Freitas. Porque você sabe que tá rolando já um quebra-pau, a gente tem acompanhado isso, mas nenhuma vez Bolsonaro tinha feito um ataque público como ele fez. Porque o que ele disse? Quando ele foi questionado sobre o futuro da direita, foi falado sobre o Tarcísio. E Bolsonaro disse que Tarcísio é um bom gestor, o elogiando, mas ao mesmo tempo criticando, dizendo que ele dá algumas escorregadas políticas. Escorregadas que ele, Bolsonaro, nunca daria. Como no caso, a foto com o Fernando Haddad. Eu sei que ele é governador, dizendo Bolsonaro. Precisa do governo federal. Mas eu não faria. Pra que eu vou tirar foto com o Haddad, com o pior prefeito de São Paulo? Ao falar isso, o Bolsonaro, ele se posiciona. Ele que hoje é a maior figura e representante do bolsonarismo. Ele não tem mesmo o capital político de Michele, mas ele ainda é visto como o maior representante do bolsonarismo. Então o que ele faz? Eu sou bolsonarista. Eu não me envolvo com o Haddad. O Tarcísio se envolve. Portanto, nós temos as nossas diferenças. Ele distancia o Tarcísio e o coloca como alguém que não é 100% bolsonarista. Ele já deu um recado. E falou, quem sabe lá em 2026 eu ainda tenho uma esperança, piriri pororó. Ele atacou o Tarcísio. A gente sabe, porque essa é uma informação da Bela Megali, que aliados do Bolsonaro estão cobrando que ele faça mais críticas, aliados próximos, que ele faça mais críticas ao Tarcísio de Freitas, posicionando o bolsonarismo contra a privatização da Sabesp, que é a empresa que faz a distribuição, que faz o saneamento básico no estado de São Paulo. Depois do apagão que nós tivemos em São Paulo, na São Paulo capital, parece que a privatização da Sabesp subiu no telhado, não vai acontecer. Mas o Tarcísio insiste porque é a principal plataforma de campanha dele em 2022. Então, se você tem um bolsonarismo atacando a principal plataforma de campanha, é um ataque direto a ele. Os bolsonaristas, eles estão muito revoltados com o Tarcísio por conta de cargos. A base bolsonarista em São Paulo está rachada na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até o cunhado, irmão, sei lá, o parente de Michele, foi deslocado para que ele possa fazer o meio de campo do Tarcísio de Freitas com os bolsonaristas, porque está péssimo. O ambiente está péssimo. Os bolsonaristas criticam o Tarcísio, dizendo que o governador pede união da direita para a privatização da Sabesp, mas não se posicionou contra a reforma tributária. Reforma tributária que foi a principal bandeira do Bolsonaro, ou o principal movimento político do Bolsonaro de oposição. O Bolsonaro se empenhou publicamente contra a reforma tributária. O Tarcísio de Freitas foi a favor, tirou foto com Haddad, como o próprio Bolsonaro fez questão de frisar, de ressaltar. O Tarcísio reagiu.
Ele fez uma crítica ao Ricardo Nunes, quando ele falou assim, olha, o problema desse apagão é justamente a poda de árvores em São Paulo. Por que essa é uma crítica ao Ricardo Nunes e também ao PL? Porque a secretaria que faz a manutenção, que é a Secretaria do Meio Ambiente, ela é comandada por alguém do PL. Então ele atacou o PL. E depois ele tentou afagar o Bolsonaro, anistiando aquela dívida milionária que o Bolsonaro tem com o estado de São Paulo por conta do não uso de máscaras. Então Tarcísio atacou o PL e fez um afago ao Bolsonaro para tentar colocar panos quentes. Tudo isso antes desse ataque público. Então essas ações do Tarcísio de Freitas não surtiram o efeito necessário para o Bolsonaro dar aquela acalmada. O Tarcísio tem feito uma certa troca de gentilezas com o Ricardo Nunes. Porque no início da semana foi aniversário do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. O Tarcísio de Freitas aparentemente está apoiando o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes quer o apoio do Tarcísio e tem trabalhado para isso. Logo depois de uma reunião que eles tiveram com a Enel, que é a dona da distribuição de energia elétrica em São Paulo, o Tarcísio fez uma festinha surpresa para o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes chamou o Tarcísio de Freitas de irmão mais velho. Tudo isso acontecendo no momento em que os bolsonaristas pressionam pela candidatura do Ricardo Salles, que foi ministro do governo Bolsonaro, de meio ambiente, é deputado federal, muito bem votado, teve quase 600 mil votos. Então, quando o Tarcísio ele apoia o Ricardo Nunes, ele bota toda a máquina do Estado a favor de um candidato em detrimento do candidato bolsonarista. O Bolsonaro não está ligando muito para Ricardo Nunes, mas ele está querendo sim boicotar e dificultar a vida do Tarcísio. Então ele fez também, ou tem feito jogadas nos bastidores para dificultar o governo de São Paulo. O que o Bolsonaro fez? Começou a sondar o Capitão Derrite. Capitão Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, ele é do PL. Na visão do Bolsonaro, o Derrite seria um nome interessante, porque ele é um bolsonarista raiz com a pauta da segurança pública, que o Bolsonaro acredita que é uma pauta quente para 2024. Isso atrapalharia os planos do Ricardo Nunes de contar com o apoio do PL e colocaria o Tarcísio de Freitas numa situação muito constrangedora, porque ele quer apoiar o Ricardo Nunes, mas tem um secretário dele cotado para disputar a Prefeitura de São Paulo. Como fica a situação? É uma saia justa, é um constrangimento que o Bolsonaro está tentando causar no Tarcísio de Freitas, nos bastidores da política. É um ataque, é um boicote direto do Bolsonaro no governador de São Paulo. Esses ataques nós temos que averiguar, e nenhum deles tem a resposta para essa pergunta. Quem é mais dependente de quem? Bolsonaro é mais dependente de Tarcísio ou Tarcísio é mais dependente de Bolsonaro? A gente não sabe. Tarcísio depende de Bolsonaro porque foi graças a Bolsonaro que ele virou governador de São Paulo. O Bolsonaro, por sua vez, é o padrinho do Tarcísio, mas o Bolsonaro não tem mais cargo, o Bolsonaro não tem mais mandato e ele nem pode mais se candidatar. Então ele precisa do Tarcísio porque o Tarcísio é, hoje, a figura mais relevante, é o grande legado do Bolsonaro. Então como que ele vai romper com o Tarcísio? O Tarcísio também não pode romper com o Bolsonaro, porque senão ele perde o voto dos bolsonaristas. Então eles estão assim, em um compasso de espera para saber quem é mais dependente de quem. Aquele que for menos dependente um do outro vai romper primeiro. Nesse momento, eu sinceramente não sei quem depende mais de quem. E você pode colocar nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião.